Bem-vindo, Ítalo. Boa noite a todos. Hoje, como vocês já sabem, teremos uma aula especial com uma convidada, Stephanie Aguiar, que é gerente de marketing da Picanha do Cowboy, que vai apresentar um pouco do empreendimento que ela gerencia, né? E é um empreendimento, se não me engano, da família dela, ou seja, é um negócio dela também, pode-se dizer assim. E conforme eu conversei com Stephanie, o foco da nossa aula para ter correspondência com a nossa matéria, primeiro vai apresentar, obviamente, a empresa, né, algum histórico, enfim, e algum reposicionamento que houve, né, acho que ela vai comentar sobre o fechamento da sede matriz, correto? Que era o Luiz, e que pode ter gerado um reposicionamento, enfim, ela vai abordar isso. E o outro assunto que nos interessa, que vem sendo o tema de nossas últimas aulas, aliás, dois temas, o gerenciamento de crise, né, com foco no contexto da pandemia, e a comunicação de marketing, já que ela lidera, né, a comunicação de marketing lá da Picanha do Cowboy. Agradeço, Stephanie, por nos brindar com a sua presença aqui, tá, com conhecimento. E muito bem. Stephanie, você é aluna do curso de administração também, correto? Sou. Eu estou me formando esse semestre, então, para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Stephanie, como o Thiago já falou. Eu estou estudando na Unifor desde 2016. Estou participando agora também do programa de dupla titulação da Unifor. Passei 6 meses agora em Berlim. E acabou que, por conta dessa pandemia, tudo mudou, inclusive o meu projeto. Então, eu tive que voltar. Eu estou seguindo com os estudos lá, mas à distância, aqui do Brasil mesmo. E aí isso envolve várias coisas, como, por exemplo, aula de madrugada, por causa do fuso horário. Mas, de qualquer forma, eu sou aluna da Unifor e pretendo me formar no final desse ano, no meio desse ano. Então, queria muito agradecer pelo convite. É um prazer para mim divulgar e dividir com vocês todas as lições, né, os aprendizados que eu tive desde que eu entrei no Cowboy. E eu comecei a trabalhar no Cowboy no meu terceiro semestre de curso, já que eu entrei muito nova. Eu tenho 20 anos hoje, eu entrei com 16. Então, eu já sabia muito o que eu queria, por isso eu não fiz nem o terceiro ano. Para mim, não fazia sentido para mim eu passar o ano todo estudando para o Enem, que é o que a maioria dos colégios hoje em dia fazem no terceiro ano, se eu queria Unifor e se eu queria administração. Então, eu fiz todo um processo para me provar, enfim, para conseguir o meu diploma, e daí foi quando eu comecei minha jornada acadêmica, vamos dizer assim, e no terceiro semestre foi quando eu comecei a sentir que eu podia agregar valor para o Cowboy, já que é uma empresa familiar, já que é uma empresa muito tradicional, né, desde 1994. Então, eu decidi entrar porque eu vi que eu tinha muito a ajudar realmente meu pai, já que ele é formado pela vida, realmente ele não tem nenhuma graduação, nenhuma especialização. Então, eu vou dividir com vocês alguns insights dele aqui que são muito valiosos e que torna ainda mais valioso ainda por ele justamente não ter um background teórico, né, de conhecimento mais avançado, vamos dizer assim. Então, foi daí que eu comecei a trabalhar no Cowboy. No início era mais um estágio, e aí eu fui ganhando responsabilidade, lógico, sempre assumindo meus erros, e assumindo todas as responsabilidades possíveis para eu conseguir realmente avançar, né, e trazer resultados. Então, assim, uma coisa que eu queria falar já de pronto, assim, é que eu comecei nova, mas eu sabia da responsabilidade que eu tinha, e quando eu propor coisa para o meu pai, assim, de querer inovar, de trazer coisas novas para uma empresa tão rígida, talvez, por causa que tem uma cultura familiar, né, uma coisa mais centralizada, acabou sendo bem, assim, fora da zona de conforto da empresa e dos colaboradores, que muitos me conheciam desde nova. Então, para eu ter esse espírito de liderança e conseguir realmente ter um poder de realização e de transformação dentro da empresa, foi bem desafiador para mim, porque eu tive que me provar à medida que o tempo foi passando, já que eu era nova e tudo mais. Então, era bem desafiador para mim, mas eu acho que mais ainda para a equipe da empresa, já que era uma coisa totalmente nova, uma abordagem mais inovadora, e que acabava, assim, cobrando mais resultados, já que eu fui trabalhando com metas, com indicadores e com, enfim, com teorias que a gente aprende durante o curso.
Então, eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Eu queria fazer só essa introdução para vocês conhecerem mais eu como pessoa mesmo. E vocês estão conseguindo ver a tela? Alguém pode falar alguma coisa? Sim. Certo. Então, tá. Então, eu vou falar sobre o marketing no contexto da pandemia em relação ao cowboy. Eu fui convidada para falar sobre isso. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a história do cowboy, já que a gente tem tantos anos de mercado e eu acho que vale a pena a gente focar em alguns pontos inicialmente. Então, o cowboy, ele abriu em 1994, numa esquina da Dom Luiz, e ele foi o primeiro bar temático de Fortaleza. Tinha 10 mesas com um cardápio pequeno e simples e uma identidade visual e construção de marca muito diferente naquela época. Quando você pensava assim, vou abrir um bar, vou abrir um restaurante, em 1994 você pensava em mesas, garçom com aquela roupa clássica de garçom, né? Bandeja preta, roupa branca e pronto. Era isso, né? E meu pai já veio aí com uma ideia diferente de ser um bar temático, com o tema country, que era uma coisa que ele sempre gostava muito. Então, daí veio a inspiração, vieram dos filmes que ele gostava de assistir, e foi quando o Cowboy abriu. O Cowboy abriu muito simples, com uma pegada mais de ser aconchegante, de ser um lugar que as pessoas se sintam confortáveis, podendo ser elas mesmas, não precisa ir arrumado, nem nada do tipo. E com o passar do tempo, o Cowboy foi crescendo, foi ganhando fama na cidade, virou o point em alguns anos, e o que as pessoas mais gostavam era de ir para lá pela experiência da marca. Por quem estava lá, falavam muito que tinha muita gente bonita, os garçons, a gente tinha pouca rotatividade, se não mínima. Então, os garçons conhecem os seus clientes, até hoje é um dos nossos valores, pelo nome, é um atendimento personalizado. Chegava lá, não precisava nem fazer o pedido, que o nosso garçom já sabia o que era. Então, foi muito marcante, né, esse período, já que teve um crescimento acelerado e, ao mesmo tempo, bem disruptivo diante do cenário daquela época. Então, teve uma expansão rápida. Porém, junto com essa expansão rápida, teve um problema de falta de planejamento, já que tinha que agir rápido, e a gente estava naquela esquina da Dom Luiz, eu não sei se todo mundo conhece, mas, enfim, é bem conhecida, é perto do Colégio Espaço Aberto, era perto de lá. E aí o meu pai começou a decidir abrir, assim, expandir para o lado, pegando outros imóveis do mesmo prédio, do mesmo shopping. Isso foi uma decisão orgânica, vamos dizer assim, foi muito natural, foi muito intuitiva, mas, ao mesmo tempo, eu acho que faltou um pouco daquela coisa do planejamento, né, da racionalidade, que também estava devido a vários outros fatores, né, assim, a urgência da situação, já que estava com filas de espera gigantescas, as pessoas queriam ser atendidas, queriam que a gente botasse mesa, inclusive, na calçada, no meio da rua, para ser atendido. Então, por conta disso, acabou tendo essa expansão rápida, mas eu queria fazer aqui o primeiro, a reflexão, que já pensou se a gente tivesse aberto em outro local da cidade? Talvez essa expansão teria sido mais saudável, mais sustentável, mas, porém, não tão rápida quanto foi, como aconteceu. Mas eu acho que a gente teria conseguido um alcance maior de cliente, uma estrutura melhor e aumentado o nosso market share, na nossa presença de mercado. Mas lógico que isso são aprendizados que a gente aprende com o tempo, né, que a gente vai identificando com o tempo. Na época era tudo maravilhoso e a gente estava muito feliz por estar aumentando a nossa capacidade de atendimento. E aí eu vou pular agora para 2014, ou seja, quando a marca fez 20 anos de mercado. A gente fez uma ação que foi para comemorar os 20 anos, que o nome da ação o contexto era do Cowboy. Já que a gente era muito vinculado, ainda com qualidade do produto, qualidade do atendimento, então a gente estava brincando com a situação de que, se isso é bom, é do Cowboy. Era mais ou menos isso. Na época eu tinha 14 anos, eu não trabalhava no Cowboy ainda, mas eu lembro bastante. Foi um investimento online e offline, com rádios, outdoors, comunicação interna e tudo mais. E aí, também nesse ano, a gente recebeu uma ligação muito importante que eu posso dizer que mudou um pouco o rumo da história do Cowboy, o nosso planejamento e, enfim, o que a gente se tornou. Essa ligação foi do presidente do grupo JCPM, que é do grupo do Rio Mar, do Shopping Rio Mar, e ele nos ligou dizendo que iria inaugurar, né, o Rio Mar aqui em Fortaleza, e ele queria nós, como uma das marcas âncoras
do espaço chamado Boulevard, que é onde a gente está hoje, para justamente tornar o shopping mais forte, mais regional. Ele sabia do nosso poder e de quão forte a gente era dentro do mercado. Então, ele queria nos levar, né, para o shopping. E aí, a primeira coisa que a gente pensou foi, não, a gente não vai, não. Porque como é que a gente coloca uma churrasqueira a carvão dentro de um shopping, né? Essa foi a primeira preocupação que a gente teve, já que a gente era um bar, que muita gente tinha refeições lá, ou seja, poderia ser um restaurante, mas era muito mais bar do que restaurante. E o nosso foco sempre foi o churrasco na brasa. A gente nunca abriu mão do churrasco com o gosto e o tempero da brasa. E aí, só que continuamos as conversas, a gente não fechou as portas e acabou que fomos nos conversando. Meu irmão, que também é empreendedor, que não trabalha com a gente, eu tenho 2 irmãos, um trabalha comigo e outro não. Ele disse para a gente apostar, para a gente ir, e acabamos que acreditamos na nossa marca, acreditamos no nosso potencial, e a gente aceitou o desafio. Então, em 2014, em outubro, a gente abriu nossa segunda loja no shopping, um conceito já um pouco mais elegante, né, mais arrojado, já que a gente saiu das ruas, entre aspas, para uma experiência mais dentro de shopping. Com isso, a gente teve que fazer alguns investimentos, né, toda a questão da fumaça, da churrasqueira, teve que ser tratada de uma forma diferente. Hoje em dia, a gente tem lavagem de fumaça, até mesmo por causa da questão da sustentabilidade, e a gente acabou se aprofundando mais no assunto nessa época. Então, aqui eu queria mostrar a coisa de a gente estar sempre aberto às oportunidades que aparecem para a gente. Não é porque o nosso modelo de negócio talvez não se encaixe naquele cenário que isso quer dizer que a gente não possa ir para lá. Algumas adaptações, devido ao tempo, são realmente necessárias, e essa se tornou muito importante para a gente e mudou realmente o rumo da nossa marca e do nosso restaurante. Então, por isso que eu queria fazer essa análise. Em 2017, a gente também teve a expansão para a loja do Iguatemi, que foi essa que a gente estava falando anteriormente, e foi a nossa segunda loja de shopping, reforçando esse posicionamento que a gente está mais agora voltado para a loja de shopping. E aí eu queria justificar por que é isso, né? Se a gente for parar para pensar, as pessoas estão migrando para shopping. Shopping hoje em dia tem tudo. Tem desde escola de música, lavanderia, costureira, praça de alimentação, cinema, clínica estética e assim por diante. Supermercado. Então, todo mundo agora vai para o shopping por causa de segurança, acessibilidade, estacionamento e praticidade. Juntando com isso, a gente tem 2 shoppings muito bons e fortes em Fortaleza e o perigo, né? A falta de segurança que a gente tem nas ruas. Então, tudo isso foi influenciando o comportamento do consumidor para migrar para shopping. Então, é por isso que eu falo que foi fundamental a gente ter aceitado essa ligação do presidente da JCPM, porque senão a gente teria que investir, né, mais em outras lojas de shopping e tudo mais, sem talvez uma abertura de portas como foi essa ligação, o que talvez poderia ser mais desafiador. E aí, em 2019, a gente encerrou nossas atividades no Cowboy Dom Luiz. Esse fato é um somatório de todos os outros fatos que eu falei anteriormente. Quando a gente começou a migrar para shopping, o nosso modelo de negócio teve que ir se adaptando ao novo momento, naturalmente. Então, a gente começou a se posicionar mais como um restobar, principalmente em 2017, quando a gente fez uma parceria com a Lia Kinderé, que é uma das melhores chefes daqui de Fortaleza. Ela é especializada em culinária, em gourmet, né, no coisa da confeitaria, patisserie, e a gente desafiou ela e acabou que desafiando o nosso cliente também, porque todos pensavam como é que a Lia Kinderé, que é da Sucre, tá fazendo o cardápio do Cowboy salgado. E foi muito bom o resultado, porque a gente aí já começou a se reposicionar como um restobar e não mais como um bar de rua, né, que muita gente nos via anteriormente. Não estou dizendo que é ruim esse posicionamento de bar de rua, só que não se adequava mais com o nosso momento. Até que a gente começou com esse movimento do Redescubra o Cowboy, que eu vou falar um pouco mais na frente, e chegamos ao dia de hoje. Então aqui eu quis botar as nossas 3 logos com o passar do tempo, para vocês verem o quanto de história que tem dentro dessas 3 logos, né? Que a gente consegue ver que é as características são bem antigas, né? Com cores fortes. Hoje a gente sabe que a tendência é até mais para o minimalismo, né? Assim, então,
O minimalismo hoje em dia está muito forte. Então, só queria mesmo mostrar, mas é tudo contextualizando no que eu acabei de falar na linha do tempo. Tá, mas por que a gente deixou de ser picanha do cowboy e passou a ser cowboy? Isso faz parte do nosso posicionamento de marca. Picanha do cowboy, hoje em dia, está um pouco batido, já que existe picanha do Jonas, tem várias picanhas. E essas picanhas do fulano, vamos supor, também estão muito associadas com a ideia de bar de rua. Então, para ter uma estratégia de diferenciação e de se posicionar ainda mais forte com essa questão do restobar, a gente decidiu mudar para cowboy e acrescentou os cortes especiais, já que a gente, nessa migração com o cardápio da Lia Kinderé, a gente também acrescentou no nosso cardápio cortes especiais que a gente não tinha antes. E cowboy é como os nossos clientes mais próximos nos chamam. Eles falam, vamos para o cowboy? Então, eu estou aqui no cowboy. Então, por causa dessa abreviação e tudo mais, a gente decidiu manter o nosso chapéu, que é a nossa característica principal, mas mudando um pouco o nome de Picanha do Cowboy para cowboy. Mas agora eu queria falar um pouco mais focado nesse evento que foi o encerramento das atividades do Cowboy Dom Luiz, que é muito desafiador, foi um momento muito desafiador, porque a gente estava encerrando a nossa loja matriz. Querendo ou não, a nossa loja matriz, ainda mais num ponto tão importante para a cidade como na Avenida Dom Luiz, e especificamente naquela esquina, que foi tão bem movimentada, né, assim, com as noites de happy hour que tinha no Cowboy, com as filas que existiam lá, era outro momento, mas ainda assim existia uma comparação e não, as pessoas não entendiam muito o momento que o Cowboy estava. Como teve toda essa evolução do nosso modelo de negócio e essa adequação para o momento de shopping que as pessoas estão indo mais para lá, a gente acabou mudando nosso cardápio, mudando o nosso estilo de atendimento, mudando a nossa comunicação, e acabou que a nossa unidade do Cowboy Dom Luiz, infelizmente, não se adequou, não se adaptou a essas mudanças. E como ela era uma vitrine para a gente, não fazia muito sentido a gente continuar com ela, mesmo ela sendo a nossa loja matriz. Então eu tive que pensar, ter uma ideia fora da caixa, para eu saber como eu poderia posicionar a marca, como eu poderia comunicar esse momento sem ser negativo. Porque a gente não fechou por causa de algum motivo negativo. A gente fechou porque a gente estava evoluindo, a gente estava se adequando ao novo momento, e acabou que aquela loja não estava se adequando a isso. Não era por causa de qualquer outro motivo que não fosse benéfico para a empresa. Então, foi aí que eu tive a ideia de fazer a saideira do Cowboy Dom Luiz, onde foi um evento que eu convidei vários clientes, várias pessoas especiais da nossa história, para nos reunir e celebrar o último dia do Cowboy Dom Luiz. Então, foi realmente, assim, uma coisa de se despedir da loja. E eu queria explicar um pouquinho o que eu estava querendo falar, né? O que eu estava querendo comunicar. Então, a primeira coisa era o posicionamento de marca. Eu queria mostrar que a gente estava ali celebrando tudo que a gente viveu, com gratidão, e agora celebrando ainda mais essa nova fase que a gente iria passar, né? Agora, começar. Então, era a coisa de encerrar um ciclo para começar outro. Não era uma coisa de finitude, e sim de recomeço, talvez, né? De continuidade. Então, os estímulos que eu usei na comunicação foi todo baseado em nostalgia, alegria e gratidão. Um parênteses que é legal a gente fazer aqui agora é sobre as estratégias de comunicação atuais. Por conta que a gente está vivendo na pandemia, na quarentena, tem muita marca que está apelando para a nostalgia. E eu fiz isso há menos de um ano atrás. O Guaraná, por exemplo, relançou agora, né, o hit lá do Guaraná, Pipoca com Guaraná, com a Manu Gavassi, por exemplo, que era um hit muito antigo, e eles relançaram agora. Então, só para contextualizar isso também. E eu queria ter isso, esse senso de continuidade. Você pode continuar nos visitando nas outras unidades, a gente vai lançar novas novidades, e a gente está aqui pronto para você, né? Então, o evento ele foi pensado para a família Cowboy, que é como a gente chama a junção dos nossos colaboradores com os nossos clientes. Era para a gente, como família mesmo, proprietários, nos despedir dessa fase tão importante para a nossa vida, celebrar tudo que a gente viveu, era para os nossos clientes se encontrarem pela última vez em um local que muitos se conheceram e acabaram casando,
muitos se conheceram ou se encontravam muitos depois de happy hour, depois de horas de trabalho. Então, a gente queria reviver todos esses momentos naquele dia. E aí a gente investiu em música, foi música ao vivo de 2 horas da tarde até 11 horas da noite, e foi muito interessante mesmo. Mas para fazer acontecer isso tudo, ou seja, não adianta ter uma estratégia, um planejamento como esse que eu estou falando, se eu não consigo comunicar, né, isso verdadeiramente para os clientes. A gente fez algumas parcerias estratégicas com a 5 Elementos e com a revista Em Voga, principalmente com a Em Voga, a gente contou como um canal extra de comunicação, né, de divulgação para ter um alcance maior. Além disso, a gente enviou convites offline, que a gente deixou na casa de alguns clientes, que tem até uma coisa da influência digital, e também online, através de e-mail marketing e WhatsApp, que a gente junta numa pesquisa de satisfação que a gente tem. E aí a gente trabalhou com esse conceito, que embasa muito das nossas comunicações institucionais. Você mudou e nós mudamos por você. Hashtag Redescubra o Cowboy. Para vocês terem noção mais ou menos do que aconteceu, como foi esse dia, eu queria mostrar um pouquinho desse vídeo aqui. Vocês conseguiram escutar, gente? Que eu fiquei com medo de perguntar na hora do vídeo. Alguém fala que eu não consigo ver no bate-papo. Deu para ouvir não, viu? Não deu para ouvir? Não. Ah. Não deu, mas eu acho que as imagens falam por si. O que era o som? Era o som música? era eu falando, inclusive, e era justamente falando sobre como o dia foi repleto de alegria, de gratidão, de celebração. E contei um pouquinho da história do cowboy, e no final era, e agora vem nos visitar no Cowboy Rio Mapapicu e no Cowboy Iguatemi. Então, Stephanie, desculpa, depois você pode me mandar o vídeo, eu coloco no grupo, tá? Claro, tá no nosso Instagram, tá no nosso IGTV, qualquer coisa é só ver lá, mas eu posso enviar também. Pode enviar o link, então. Pronto, combinado. Então, esse vídeo, eu queria até fazer um parêntese sobre isso, ele foi feito por mim, com a minha câmera. Eu gosto mesmo de produzir vídeo, é um hobby meu e tudo mais. A voz que estava, né, narrando o vídeo também era eu falando. Então, quando a gente quer fazer uma coisa acontecer com baixos custos, a gente pode, né, assim, se esforçando um pouco mais, sendo criativo. Então, isso foi só um parênteses que eu queria fazer, porque muitas vezes a gente fica esperando, não, tem que contratar um profissional. Lógico, a qualidade de um profissional seria muito melhor do que essa, mas serviu, eu consegui comunicar, eu achei que ficou bom no final das contas, e, enfim, eu consegui o que eu queria, que era justamente nos posicionar e marcar esse momento tão importante para a marca e tão importante para a família Cowboy também, certo? Então, esse foi o foco e foi a ação que a gente fez
nesse ano de 2019 com o encerramento da nossa unidade da Dom Luiz. Vocês querem fazer perguntas sobre isso agora ou eu posso esperar para o final? Que agora eu já vou migrar para o marketing da pandemia. Não? Tá. Eu tô tranquila. Tá, então eu vou continuar. Então, agora eu queria focar, né, no assunto mais importante e o que eu fui convidada para falar sobre, que é o marketing no contexto da pandemia, né? Como a gente está agindo, como a gente está nos planejando nesse momento agora. Então, o que fazer, né? A comunicação organizacional vai fazer toda a diferença no momento pós-pandemia. Então, imagina que a gente está plantando algumas sementinhas para colher depois, né? Então, aquelas empresas que estão deixando a comunicação de lado, deixando o marketing de lado agora, meio que se ausentando do contexto, pode ser muito prejudicial para elas no futuro, já que elas vão acabar podendo ser esquecidas, ou até mesmo tem uma pesquisa que fala que 54% dos consumidores estão migrando para outras marcas com uma qualidade um pouco inferior e preço inferior, ou até mesmo por causa que está com tanta promoção, né? Quando eu falo promoção, é comunicação, né? São estratégias, abordagens diferentes que acabam migrando para outra marca. Então, essa coisa da infidelidade vai aumentar agora, então as marcas elas têm que trabalharem constantemente para manter o cliente com você, né? Criar um valor especial para a sua marca e criar uma comunidade em torno dela. Então, o que foi que a gente pensou? A gente precisa desenvolver uma estratégia que fale dos valores da marca. A gente não pode só ficar falando de produto, de promoção, né? Compre no iFood, no nosso caso, né? A gente tem menu individual a partir de R$16,50, lançamos o nosso aplicativo. A gente tem que também falar sobre quem a gente é, como a gente está pensando, como os nossos colaboradores estão. Se isso já era importante, agora vai ser ainda mais. As pessoas, elas acreditam que vão ser mais seletivas na hora de escolher o que consumir, até porque o poder de compra vai cair. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso. E juntamente com falar sobre os valores da marca, é humanizar a marca. Eu vou trazer alguns exemplos, porque algumas vezes quando a gente fala de humanização de marca, fica uma coisa meio abstrata. Então, eu vou mostrar na prática o que a gente está fazendo. Não apenas promover o seu produto, mas significar o consumo dele. Estamos falando direto que a gente está muito feliz, é um prazer para a gente levar o sabor do cowboy para a mesa da sua casa, por exemplo. Além disso, dizendo que a gente quer estar com você, você pode contar com a gente para tudo, seja para o almoço, né, seja para o jantar, quando as pessoas estão em casa, muitas vezes as pessoas têm algum apoio, né, alguma pessoa que trabalha na sua casa para ajudar, e agora, nesse momento, está sem, então acaba que tem que não está acostumado, tem que lavar a louça todo dia, tem que cozinhar todo dia. Então, se você está cansado disso, pode contar com o cowboy. Eu estou abordando o meu cliente, mas com um contexto diferente. Eu estou oferecendo o meu produto, mas eu estou falando da minha marca, né? O que pode fazer muita diferença. Entender o que o seu cliente gosta, isso também é muito importante, e eu vou explicar mais a fundo depois. Criar conteúdos adequados para cada canal que você está usando. Não adianta nada... Assim, até adianta, mas o efeito vai ser menor se você cria um vídeo para o IGTV no Instagram, que é na vertical, e você cria na horizontal, por exemplo. Então, você tem que se adequar com imagem, com linguagem, com abordagem. Todos esses fatores são muito importantes dependendo do canal. Se você vai produzir um conteúdo para o Instagram, por exemplo, ele tem uma pegada diferente de um conteúdo para o YouTube, né, que tem uma pegada diferente para o conteúdo do Facebook. Então, isso é muito importante também de se pensar, porque senão vai afetar um pouco o seu resultado. E também tem que estar muito atento ao que está acontecendo, que vai ser outra estratégia que a gente fez, que eu vou especificar melhor depois. Então, qual é o objetivo de tudo isso? É construir e manter, principalmente, o relacionamento com o cliente. Criar conexões e se fazer presente nesse momento tão difícil. Então, o que eu sempre falo, a gente tem que se fazer presente e estar em constante contato com o nosso cliente, porque depois, lá no futuro, ele vai pensar, nossa, naquele momento que eu estava precisando, que a quarentena estava afetando, sei lá, minha produtividade, ou eu não estava muito bem naquele dia, o cowboy estava lá e tornou o dia mais leve, tornou o dia mais fácil, tornou o dia mais prático, que seja. Então, é muito importante essa coisa
de você estar junto do cliente para gerar confiança, que é um fator primordial e que agora também, depois no mundo pós-pandemia, vai ficar ainda mais. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Não adianta ter uma boa estratégia se ela não for alinhada com os objetivos da empresa. Uma estratégia de marketing, de comunicação, ela só é realmente boa quando ela é eficiente, quando impacta em resultados financeiros para a empresa. Não adianta nada eu estar aqui falando sobre uma estratégia linda, toda humanizada, com um conceito assim, sabe, que você não sabe nem de onde veio aquele conceito, né, porque tem essas estratégias de marketing assim, mas que não vai surgir efeito nenhum. Então, isso também é muito importante. E aí, agora eu vou focar mais sobre quais são as estratégias que a gente está fazendo. A gente foca sempre nas mídias sociais, honestamente, porque é a estratégia mais barata, né? Porém, que se for bem feita, você consegue ter um bom resultado. Então, eu vou listar algumas das coisas que a gente está fazendo. Nossa comunicação no Instagram é sempre na primeira pessoa, justamente como uma tentativa de humanização de marca. Lembra quando a gente estava falando aqui do cowboy, que vocês falaram assim, é aquele que tem um cavalo? Então, aquele cavalo é o nosso mascote, a gente chama que é o cavalo cowboy, e a gente escreve em primeira pessoa sempre como se fosse ele falando com os nossos clientes. O conteúdo é sempre promovendo os produtos e os valores da marca. É um equilíbrio entre esses dois fatores. Fotos com produtos do cowboy em casa, com louças e mesas, sem ser a do cowboy. Então, eu moro em um condomínio e eu acabo, algumas vezes, eu trago comida do cowboy para cá e saio batendo na casa das pessoas para eu poder usar uma mesa diferente, para eu poder usar uma louça diferente, justamente para criar esses conteúdos. Postagem no feed Stories todos os dias. A gente não deixa de postar. Isso é uma coisa até sobre estratégia de marketing digital, né, growth marketing, que já envolve outros aspectos, mas deixar de postar no Instagram pode afetar diretamente o seu resultado e o seu engajamento dentro da plataforma. Então, Stories, a gente sempre usa uma linguagem mais informal, sempre eles são interativos e a gente sempre usa ferramentas do Instagram. Eu estava estudando sobre engajamento de Instagram e tudo mais, e uma coisa que fez muito sentido para mim que eles falaram é que você precisa fazer com que o Instagram goste de você, certo? O Instagram ele tem um algoritmo e algumas vezes ele limita o seu alcance e outras vezes ele vai realçar esse alcance. Então, quanto mais você fazer ele gostar de você, melhor. E como você pode fazer isso? Usando as ferramentas do Instagram. O Instagram, ele cria aquelas ferramentas, enquete, as perguntas, hashtag, aqueles adesivos, para você usar. Se você usa, o seu engajamento vai lá para cima. Então, mas sempre saber usar de forma estratégica, com bom senso, né, sem lotar a tela com várias coisas e tudo mais, com clareza, né. Então, deixar claro onde comprar os seus produtos. Eu também vejo muita gente que divulga, faz uma divulgação excelente, produção de fotos legais, legenda interativa, mas não fala onde compra. Então, a chance do cliente entrar no direct para perguntar como comprar, hoje em dia é baixíssima. A gente vive em um lugar, né, assim, quando a gente fala de rede social, cheio de distrações, cheio de notificações e cheio de concorrências diretas e indiretas. Então, a gente tem que ser eficiente, o mais eficiente possível. Por isso, a comunicação também tem que ser clara. E uma coisa legal que eu queria falar é que, quando alguém segue a gente envia uma mensagem para o seguidor, né, com o nome dele, eu que envio, na verdade, eu tenho só um atalho de teclado, e aí eu vou e só escrevo o nome dele em cima, e isso aumenta o nosso engajamento muito, e assim, a gente consegue reverter muito com essa estratégia, que é muito simples. E a outra também que a gente tem é que quando alguém fala com a gente, que muitas vezes, durante o final de semana, tem muita gente vindo falar com a gente, tirando dúvidas de produto, porque está comprando no iFood, né? Ou então, quando acontece alguma coisa, o pedido está atrasado, tudo isso, quando eles entram em contato com a gente, eu tenho uma regrinha que a gente tem que responder no máximo 3 minutos. É uma regrinha meio doida, mas que eu acho que faz sentido, e eu aprendi isso com um professor de vendas. Então, enfim, é uma coisa que eu queria dividir com vocês. Aqui, só para vocês verem um pouco, é o nosso feed. Se vocês verem, tem produto, mas também tem marketing institucional, né? Tem produção de conteúdo, a gente fala dos nossos valores e tudo mais. Então, tem várias coisas dentro de um feed só. Mas, lógico que é bem difícil manter esse equilíbrio. Algumas vezes a gente perde um pouco, fala mais de produto ou fala mais institucionalmente. Então, a gente tem que buscar sempre equilibrar.
E aí eu queria falar um pouco sobre essas estratégias que a gente fez. Eu vou tirar aqui o fone, porque esse vídeo... Alguém fala que sim ou que não? Estamos ouvindo. Eu vou dar play aqui no vídeo. Falem para mim se está funcionando o áudio. E aí, galera, bom dia. Vamos lá, todos nós juntos. Né? Está funcionando. Sim. Pronto, ótimo. Então, esse vídeo ele foi postado no dia 22 de março. Foi a nossa equipe do Cowboy, a nossa família Cowboy, pedindo para os nossos clientes ficarem em casa. Então, qual é a importância desse 22 de março? Porque foi 2 dias depois que a quarentena começou. A quarentena começou dia 20. Então, é aquela coisa de falar, de agir imediatamente, né? Não perder o time das coisas. Esse vídeo, ele é bem simples, mas demora um pouco para produzir, porque está cada um na sua casa, com uma internet não tão boa, com dificuldade de comunicação. Por exemplo, o Clayton, que é um dos nossos garçons mais antigos, está com o filho no colo, né? Então, daí a gente vê que não é tão fácil de se fazer, mas eu vou ficar passando, porque... Vamos que vamos, nós vamos sair, vamos ficar em casa, todos guardados, para não deixar esse vírus tomar de conta do nosso Brasil. Coronavírus, precisamos nos unir separados, né? Realmente, o isolamento social... Em breve, se Deus quiser, voltaremos à nossa rotina normal. Faça essa parte. E de você. Beijo. Não é férias, vamos ficar em casa, cuidar dos nossos familiares e daqui a pouco estaremos voltando aí nas nossas atividades. Tenho certeza que se cada um de nós fizer a nossa parte... Dizer que geralmente vocês vão até o Cowboy, mas hoje pode deixar que nós vamos até você. Então fica o recado aí de toda a nossa equipe, né, de toda a nossa família Cowboy, nesse momento tão importante de conscientização. Apesar de não ser fácil, o isolamento social é necessário. Por favor, escute o que nossa família Cowboy falou. Fique em casa e cuide de quem você ama. Hoje, o Cowboy pode chegar até você através do iFood. Estamos esperando o seu pedido e nós iremos preparar com o maior carinho e cuidado possível. Estamos bem treinados e preparados para te atender. Quem encerrou o vídeo fui eu e meu irmão. E é justamente aquilo que eu falo sobre humanização de marca, de falar dos valores, né, do que a gente acredita, e se posicionar não só como um restaurante, mas como uma empresa que faz parte de uma sociedade e que a gente tem que cuidar realmente da nossa rede, né, de apoio, seja nossos clientes, seja nossos colaboradores. O segundo vídeo que eu vou mostrar aqui, ele foi postado durante a quarentena, não necessariamente no início, e é um estímulo nostálgico, aquilo que eu falei sobre nostalgia. Então, a gente tem a união de clientes com a equipe Cowboy. Eu faço uma pergunta, que é o que você mais sente falta do Cowboy, e eles vão falando. Olha, eu tô sentindo falta do meu dia a dia, de ir pro meu trabalho, pro Cowboy, de fazer minhas comidas. Falta no Cowboy de estar junto dos meus colegas de trabalho. Almoço de domingo do Cowboy, às vezes com a família, às vezes com os amigos. Sem dúvida alguma, tá fazendo bastante falta. Os clientes, amigos, e é aquela equipe que fazemos tudo acontecer. Mas ainda bem que eu posso pedir pelo iFood, né? Não vejo a hora de acabar logo essa quarentena. Cabe para poder a gente se ver de novo. Fazendo falta nesse período sem ir ao Cowboy. É aquela cerveja estupidamente gelada que a gente sempre encontra. Antes de trabalhar com minha equipe. Então, assim, só para contextualizar, né? Aí a gente tem a união de cliente com colaborador, né, com a nossa equipe, e tem um aspecto nostálgico que eu falei, mas eu não deixo de promover um pouco a minha marca, né, de me posicionar e de estar presente na vida, né, dos nossos clientes. Uma coisa legal também é que esse vídeo, como também o primeiro, teve um alcance muito grande porque é um conteúdo compartilhável, né, e isso também é muito importante. Você precisa criar conteúdos que as pessoas se identifiquem de alguma forma. Talvez aqui viram, sei lá, o Wesley, por exemplo, é um dos nossos garçons. Então, algum cliente que viu que era o Wesley mandou para outro cliente que também é atendido pelo Wesley e assim por diante. Então, a gente está sempre cuidando, né, dessa comunidade, dessa rede em torno da nossa marca. Outra ação que a gente teve já foi de cunho de responsabilidade social. A gente fez uma parceria com a Rede Umbutu, que é uma rede de arrecadação de doações nesse período do Covid, porque muitas organizações e abrigos, ONGs, deixaram de receber doação, porque muito era vindo por causa da visita, né? As pessoas iam lá visitar e acabavam doando. Então, a gente pegou a nossa farofa, que é um dos nossos produtos mais conhecidos, como já foi falado, e 100% do lucro dessa farofa no mês de maio foi revertido
para doação para uma ONG chamada Casa Nazaré, com 80 idosos. Então, a gente tem um potinho de farofa com 350 gramas, ele é R$14,90. É um produto acessível e que a gente aumentou nossas vendas desse produto em 30% nesse mês de maio, por causa, acredito, dessa ação. E muitas vezes a pessoa que vai comprar o potinho de farofa, ela não compra só o potinho de farofa, ela vai para ajudar e acaba comprando mais, né, consumindo mais do cowboy, e além disso, associando a marca cowboy a uma responsabilidade social, que também está sendo muito importante hoje em dia. Além disso, a gente também tem esse videozinho aqui. Que é justamente divulgando o nosso canal no YouTube. É outra forma que a gente tem de ficar perto, né, dos nossos clientes. Todas as playlists que tocam no Cowboy estão nesse canal, e aí o nosso cliente pode escutar essas músicas, tem diversas playlists com vários temas, só que tem algumas coisas importantes. Entre os vídeos da playlist, a gente coloca vídeo divulgando o produto do Cowboy, divulgando o Cowboy, enfim, falando da empresa. Então, acaba que dentro da casa do cliente, na TV dele, ele está escutando o Cowboy, escutando nossas playlists, e a gente acaba conseguindo divulgar ou se fazendo presente, né? Então, e uma coisa também, no final do vídeo aqui, tem um call to action. Para quem não sabe, call to action é quando a gente chama o cliente ou invoca o cliente para fazer alguma coisa digitalmente. Então, nesse aí tem, gostou? Compartilha com quem você acha que vai gostar também. E esses call to actions, eles são muito simples e realmente causam resultado. Se eu não tivesse colocado isso, talvez o cliente que está vendo, o seguidor que está vendo, não teve a ideia de compartilhar, né? Então, não custa nada colocar também. E aí, eu queria também falar sobre essa ação aqui, que é justamente linkada com isso do atenção ao que está acontecendo, né? Eu vou contar aqui uma historinha e eu quero ver se alguém de vocês sabe do que eu estou falando. No mês de março, ou foi abril, teve uma coisa em rede nacional que gerou muito, muito engajamento, especificamente nas mídias sociais, no Instagram e no Twitter, que gerou uma disputa entre jogadores de futebol e celebridades. E isso, o que aconteceu, gerou votos, né? Era sobre votação, e foi 1 bilhão e 500 milhões de votos. Vocês sabem do que eu estou falando? BBB. Exatamente. A gente criou essa ação, estava no meio da confusão, todo mundo falando sobre Big Brother, hashtag Team Manu e hashtag Team Prió estava em alta, e eu tive a ideia de desenvolver 2 produtos do menu individual da gente. Um era a Team Manu e o outro era o Team Prió. No iFood a gente estava vendendo isso, e assim, o foco, como eu escrevi aqui, não era vender, o foco era gerar mídia orgânica. Eu queria aproveitar essa onda, né, do que estava acontecendo, do que estavam falando sobre o Big Brother direto, e eu arrisquei. Honestamente, eu fiquei meio com medo, receosa de como seria a reação, mas eu botei aqui do lado o print para vocês verem. A gente gerou muita mídia orgânica, teve 62 compartilhamentos, teve 2 pessoas que salvaram, 26 pessoas clicaram no nosso perfil depois que viram essa foto. A gente ganhou muito seguidor também, inclusive outros perfis repostaram, tipo, o cearense não tem limite, sabe, essas coisas assim que falam, mas que acaba que alavancou nosso Instagram, né? A gente aumentou nossas vendas no iFood no período, e assim, foi muito bem acertado, né? Vamos dizer assim. E aí teve gente que ficou, não, o melhor é a maminha na brasa. Aí outras pessoas, não, o melhor é os legumes, porque a Manu é vegetariana. Então, a gente fez um prato vegetariano, mas com a opção aí de trocar os legumes na brasa pelo peito de frango, para se adequar também ao nosso cliente.
E aí, eu queria só dividir com vocês como eu tive essa ideia. Era noite, eram 11 horas da noite, eu estava olhando a hashtag iFood Fortaleza no Instagram, justamente para ter referências, para entender como o mercado estava se comportando, como é que estavam sendo compartilhadas as coisas, como é que estavam sendo vendidas, as abordagens. E aí eu vi uma hamburgueria botando um hambúrguer Big Burger Brasil. E aí eu, olha que legal, uma referência ao Big Brother. E o Big Brother tá muito em alta, realmente. E aí foi quando eu tive a ideia de tentar fazer alguma coisa e veio isso na minha cabeça. Então, como eu falei, o foco não era a venda, era a consequência, né? Era os compartilhamentos. Aqui a gente teve 62, mas teve muito print tirado e enviado em grupos de WhatsApp, que inclusive, se tinha um amigo meu que estava no grupo, acabava me mandando, eu recebi muitos desses, muita gente comentando. Então, é uma estratégia simples, mas super orgânica, que funcionou, né, teve uma efetividade altíssima. Então, enfim, tá atento ao que está acontecendo e agir rápido, né? Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, não teria acontecido. Como eu disse, eu tive a ideia 11 horas da noite, eu escrevi o script, vamos dizer assim, da ação, escrevi as fotos, botei tudo, aí mandei por e-mail para a pessoa que faz as nossas artes, que eu não sou nada boa com arte. E aí, eu mandei para ela 11h30 mesmo, aí falei assim, me desculpa pelo horário, mas faz isso assim que iniciar, né, o turno amanhã de manhã. Quando eu acordei, era 8h30, ela já tinha começado. Então, eu não perdi tempo aí em ter que explicar para ela e tudo mais. 11 horas eu tinha lançado no Instagram. Então, é sobre a importância, né, de agir na mesma hora, assim, de acordo com o que está acontecendo. E aí, a gente também lançou o Cowboy App. Foi uma solução que a gente teve, que a gente já estava pensando há um tempo, mas de acordo com o aumento na demanda do delivery, na digitalização, né, que está com 54% das pessoas que estão comprando online hoje, estão comprando online pela primeira vez. Então, assim, muita gente usando o celular para comprar coisa, né, para consumir, e a gente decidiu lançar esse aplicativo, até mesmo como estratégia para migrar um pouco do iFood, já que a taxa do iFood é alta para os restaurantes, então a gente está querendo fazer isso, lógico, é uma estratégia de longo prazo, o iFood tem muita aderência, mas a gente está acreditando nisso, e inclusive, uma novidade, a gente vai usar esse app para autoatendimento. Então, quando o cliente chegar lá no Cowboy, se ele não quiser ser atendido por um garçom, para não se expor, né, ao atendimento presencial e tudo mais, ele pode sentar na mesa dele, fazer o pedido pelo celular, pelo aplicativo, fazer o pagamento pelo aplicativo, e ele só vai receber a comida dele na mesa, né, que tem um contato mínimo, com todos os cuidados e precauções. Então, é uma coisa que a gente vai também usar dentro de loja, ou seja, a gente vai misturar o online com o offline, né. E o grande ápice, eu acho, de todas essas estratégias e dos resultados que a gente teve nesse período foi a nossa estratégia de precificação. A gente entendeu que o poder de compra do nosso cliente ia cair, a gente entendeu que teria uma concorrência muito grande dentro do delivery, dentro do iFood, principalmente, que é o nosso principal veículo de venda agora, o canal de venda. Então, a gente baixou o nosso ticket médio, mas a gente apostou em aumentar o nosso volume, para uma coisa justificar a outra. E aí, a gente criou esse menu individual que eu falei, ele realmente é a partir de R$16,50, mas tem opções de carnes mais populares, mais acessíveis, até carnes como a picanha, como o filé mignon e tudo mais. E aí, a gente fez parcerias com alguns influenciadores digitais para divulgação. Agora, eu botei um asterisco aí em influenciadores, porque uma coisa também muito importante quando a gente faz essas estratégias com associação com influenciadores. A gente não pode associar nossa marca a um influenciador que não realmente goste daquilo que a gente está vendendo, do nosso produto. Imagina eu associar o cowboy a um vegetariano, por exemplo. Então, assim, eu sempre escolho os influenciadores, principalmente se baseando se ele é cliente da gente ou não. Graças a Deus, a gente tem até uma variedade de influenciadores que são nossos clientes. Mas a gente prefere realmente trabalhar com esses influenciadores mais reais. Sabe essas pessoas que têm uma autoridade, né? Assim, que as pessoas conhecem ela no Instagram, gostam de seguir, mas não é a profissão dela? Pronto, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de pessoa porque tem um resultado melhor pra gente. Mas aí eu tô falando, né, tudo isso para vocês, tô falando de todas essas estratégias, né, de estratégia de marketing digital, estratégia de precificação, criação de um novo canal de venda,
mas cadê os resultados, né? Assim, como é que eu posso dizer que isso está realmente funcionando? Então, tá aí. O nosso faturamento, ele só caiu 20% em relação ao faturamento com a loja aberta. Então, isso quer dizer assim, a gente está com quase 80% do que a gente recebia. Se a gente for comparar com o mercado, a gente tem um grupo da Abrazel, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Restaurantes. E, assim, na verdade, o faturamento deles caíram 40%, 50%. Ou mais até. Então, assim, a gente tá tendo um resultado muito bom, graças a Deus. A gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, devido às circunstâncias, obviamente. E a gente está crescendo mês a mês no iFood. Então, quando a gente compara um mês com o outro, faz aquela análise, né, horizontal, a gente consegue ver que a gente está crescendo. Por exemplo, de abril para maio, a gente cresceu 7%. Então, assim, só mostra como realmente está sendo eficiente, né, todas essas estratégias. Mas eu queria perguntar para vocês, está faltando alguma coisa do que eu falei, né? A gente está falando aqui a cadeira, né, de comunicação organizacional, eu falei sobre as estratégias de marketing, sobre toda essa comunicação externa, né, que a gente está fazendo, mas está faltando eu falar sobre alguma coisa? Eu queria saber de vocês. Ninguém sabe. Oi, eu queria dar a referência das perguntas aos alunos. Eu tenho as minhas aqui, fiz várias anotações, tá? Mas, por favor, perguntem e... Não, eu digo ainda não abri as perguntas, eu estou perguntando uma coisa. Se alguém... Oi, diga. Comunicação interna. Boa, justamente. Peraí, vocês combinaram isso? Não. Nada que Combinaram, professor. O slide estava no ponto aí, mas foi ótimo, realmente muito bem. Bom, vamos lá. Tá faltando também, Stephanie, comprar a indulgência veleiro, viu? Né? Tá certo, viu? Depois eu falo contigo, brincadeira. Depois. Tá bom. Então, deixa eu continuar aqui. Tem a questão da comunicação interna, né? Que também é muito importante. Eu sei que essa disciplina é de comunicação organizacional e tem realmente esses fatores. Tem algum microfone aberto, gente? Você pode ligar. Pronto. Então, a comunicação interna ela é realmente muito importante e pode também ser, assim, um fator decisivo dentro de uma implementação de uma estratégia. Não adianta nada a gente planejar tudo isso que eu falei se a nossa equipe não estiver pronta para executá-la, né? Então, antes da quarentena, uma coisa que a gente fez foi fazer um material impresso e um treinamento com o nosso engenheiro de alimentos que trabalha com a gente, com todos os nossos colaboradores, falando todos os cuidados que devem ter, né, manuseio de alimentos, higiene pessoal, todas essas questões que hoje em dia são importantes, a gente já, mesmo antes de começar a quarentena, a gente já tinha feito com os nossos colaboradores e impresso esse material e colocado no nosso ambiente interno e externo para também o nosso cliente ver e ter acesso. Além disso, há mais de 2 anos, a gente tem um jornal mensal que a gente coloca lá reconhecimento de colaborador, quanto falta ou quanto foi atingido da meta que a gente colocou mensal. Na última página tem um recado da diretoria, que é uma forma de a gente, meu pai, meu irmão e eu, estarmos mais presentes, né, no dia a dia deles. Hoje, meu pai, ele fica mais realmente no back office, no escritório, e eu e meu irmão estamos mais à frente. Então, meu pai sempre foi muito presente na loja, e aí acaba que essa também é uma forma de ele se fazer presente. E, além disso, a gente também tem feito vídeos enviados, a gente está enviando para a nossa equipe como uma forma de conscientização, principalmente, porque muitos deles moram em ambientes menores, né, em casas menores, e dividindo a casa com mais gente. Alguns não têm tanta, como eu posso dizer, conhecimento, né, para entender a real importância desse momento, né, de realmente lavar as mãos, de realmente ter os cuidados básicos. Então, a gente tem feito também esses vídeos, a gente coloca no YouTube, como eu acho que é feita a aula, bota lá no não listrado, né, e manda o link para eles terem acesso. Então, essas são algumas das ações que a gente faz dentro da comunicação interna. Tem outras também, mas aí essas eu acho que são as mais importantes para listar aqui para vocês. E aí... Stephanie, desculpa, antes de seguir, já aproveitando o momento para não perder o fio,
Comunicação interna no contexto da pandemia. Vocês sentiram uma tensão por parte dos colaboradores nesse momento em que fecharam ali temporariamente, né, pelo menos para o atendimento presencial? Ai, meu Deus, vou perder meu emprego, enfim. E aí, como fizeram? Vocês se anteciparam, conversaram de forma presencial, direta? Como foi essa comunicação relativa a isso? Quando a gente iniciou a quarentena, né, que a gente teve que fechar as nossas lojas, a gente acabou que não tinha nem informação suficiente, nem tempo hábil para fazer uma reunião propriamente dita e explicar, né, nortear, tranquilizar a nossa equipe como deveria ter feito. Mas aí a gente decidiu que a loja do Iguatemi ficaria aberta, por causa que o raio do iFood do Iguatemi, ele é 9 quilômetros. Então, ele é muito maior e acaba que sobrepõe o raio do iFood do Rio Mar. Então, por isso que a gente decidiu ficar aberta a loja do Iguatemi só. Então, a gente fez esses vídeos como uma forma de conscientização. A gente conversou com os nossos gerentes, que eles têm mais contato direto com a nossa equipe operacional, para também conversarem com eles. O nosso departamento pessoal também entrou em contato para explicar todas as questões trabalhistas. A gente não demitiu ninguém, graças a Deus, não foi necessário. Era a nossa principal prioridade, é a nossa principal, inclusive agora, né, assim. Mas a gente fez aqueles acordos, né, que foram oferecidos pelo governo federal, ou de suspensão contratual, ou de diminuição da carga horária. Então, quando a gente fez isso, eles perguntaram, tá, mas o que é esse negócio de suspensão? Eles não entendiam muito bem, já que era uma coisa nova, né? Assim, a gente tem, por exemplo, teve um caso que é uma pessoa que trabalha com a nossa pia, né, e limpeza geral da casa. Ela não tem muita instrução, ela não é alfabetizada, por exemplo, e ela ficou muito receosa, porque ela trabalha com a gente há muito tempo. E ela ficou, tá, mas o que está acontecendo? A gente deu o contrato de suspensão para ela, porque ela é mais velha, então a gente não queria expor ela, né, a trabalhar, a se arriscar. Então, ela ficou, eu estou sendo demitida? Não é isso que está acontecendo. Eu, pessoalmente, liguei para ela para explicar, e aí eu consegui acalmar. A liderança, nesse momento, ela é fundamental, porque todo mundo está querendo respostas, né? Imagina, se a gente quer resposta, imagine eles. Todo mundo quer se sentir seguro com o trabalho, né, com o emprego. Então, a gente teve essa sensibilidade, dividido com as nossas lideranças, né, com os gerentes das lojas e nosso departamento pessoal, para a gente conseguir tranquilizar todo mundo e falar da melhor forma possível, explicando essas questões de cuidado realmente, né, porque a gente também não quer que o nosso colaborador fique doente, por exemplo, ou que o familiar dele fique doente e ele não possa voltar a trabalhar quando for a reinauguração, a reabertura, por exemplo, né. Então, tem todas essas questões que a gente se preocupou, né, para realmente tranquilizá-los. Tá? E aí, em relação o que os clientes irão procurar depois da pandemia, né, assim, pós-pandemia. Isso aqui eu peguei de uma pesquisa feita pela McKinsey, tá? E eles listaram os principais pontos, assim, né, que a gente precisa ter cuidado. É justamente confiança, empatia, acolhimento, segurança, transparência e acessibilidade. Quando eu falo de acessibilidade aqui, muita gente pensa sobre acessibilidade, assim, né, vamos supor, se você é um cadeirante, né, você tem que ter alguma coisa acessível para você entrar no restaurante que tem escada, por exemplo. Mas a acessibilidade aqui é no sentido de preço. O poder de compra do consumidor vai cair, tem muita gente desempregada, então a gente precisa oferecer, readequar nossa estratégia para mesmo baixar nosso ticket médio e ser acessível para o nosso cliente nesse momento também. Eu acho que é um papel até social que a empresa tem nesse momento, né, de se readequar, fazer um reestudo de custos e conseguir aí fazer isso pela sociedade mesmo, né. E aí, uma reflexão sobre isso é que praticamente todos esses aspectos está correlacionado com comunicação, tanto interna quanto externa. Então, tá aí o poder da comunicação nessa era pandemia e principalmente na era pós-pandemia. Lembrando daquela analogia que eu fiz, é como se a gente estivesse plantando sementinha para colher no futuro. A gente não pode se distanciar, a gente não pode perder o trilho, vamos dizer assim, perder o time das ações, e sim estar à frente, né, proativamente e sempre próximo do nosso cliente, porque
enfim, né? Na verdade, quem manda na empresa são os clientes e a gente está aqui para eles. Então, para mostrar para vocês que a digitalização realmente está acontecendo, eu criei para vocês aqui o QR Code do nosso canal no YouTube, caso vocês tenham interesse, e aqui é o QR Code do nosso Linktree, que é um link com vários links listados lá, com o link de download do nosso aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, link também para o nosso iFood, entre outras coisas. Então, esperar um pouquinho aí, ver se alguém quiser olhar os QR Codes. É só apontar a câmera do celular. Então, pronto, gente. É isso. Muito obrigada. Espero ter contribuído com a minha experiência para vocês, mas, claro, sempre com humildade. Eu também estou aqui para aprender e para discutir com vocês. E se tiver alguma pergunta, a hora é agora. E aqui está meu contato, caso alguém queira entrar em contato depois. Perfeitamente. Então, como eu já disse, né, abro para vocês perguntarem ou comentarem o que Stephanie apresentou para a gente, tá? Vamos lá, fiquem à vontade, pessoal. Né? Só abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Stephanie, tem uma pergunta sobre estratégia de marketing nessa época de pandemia, nas principais datas, que no caso teve o Dia das Mães há pouco tempo, e agora vai ter o Dia dos Namorados. Certo. Vi lá no Instagram do Cowboy que vocês já começaram a falar sobre experiências, se eu não estou enganado, sobre a playlist do Cowboy. Tem também uma parceria com a empresa. Não sei se pode falar do Dia dos Namorados, porque é uma data que ainda não aconteceu. Mas se você já puder me falar como é que vocês estão pensando estrategicamente, pensaram na data de Dia das Mães e estão pensando para essa. Certo. No Dia das Mães, a gente fez um vídeo institucional, a gente sempre faz. Por ser uma empresa familiar, a gente acaba valorizando muito essas experiências familiares, né? Vamos dizer assim, essas datas familiares. E aí, ano passado a gente tinha feito um vídeo, esse ano a gente também fez um vídeo, e a gente também desenvolveu um produto que era vendido por encomenda, eram kits que as pessoas poderiam comprar para enviar para os pais, que muitas vezes o nosso cliente, né, ele não podia ir até a casa do pai, ou da mãe, desculpa, por conta da pandemia, por segurança mesmo, e aí a gente viu essa uma oportunidade de a gente criar alguns kits em que eles poderiam se fazer presentes enviando o almoço do Dia das Mães, que é uma coisa meio marcante, né, todo Dia das Mães tem um almoço com a família, pro cliente, né, e aí ele poderia mandar isso para a mãe. E no Dia das Mães a gente fez uma parceria com uma marca de stroopwafel, que é aquele biscoito holandês que é delicioso, e a gente uniu para agregar valor para o nosso kit, já que o nosso forte não é sobremesa, a gente fez uma parceria com o stroopwafel, o nome é Biscoitos Van de Kamp, o nome da empresa. Para o Dia dos Namorados, a gente já lançou, a gente testou, vamos supor, essa metodologia de vendas por encomendas de kits no Dia das Mães. Funcionou muito bem, teve aderência, e aí a gente colocou também agora no Dia dos Namorados. São 3 menus, um focado no happy hour, já que é uma experiência que tem muito no Cowboy, em que casais vão lá para mais beber e petiscar alguma coisa, então a gente tem um kit que é só com entradas. Além disso, a gente fez um kit, todos os kits têm o nome de filme. Então, o kit 1 é Ressaca de Amor, o kit 2 é Amor à Distância. É um kit individual, com prato principal e sobremesa, que para os casais que estão tendo que celebrar essa data afastados, né, distantes, eles podem enviar um para o outro esse kit, e aí a gente também fez uma parceria com a São Paulo, com a sobremesa, e o kit 3 é Diário de uma Paixão, que é o filme aí um dos mais clássicos aí românticos, e é realmente um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para 2 pessoas, sobremesa da São Paulo, e além disso, para agregar ainda mais valor, a gente também fez uma parceria com a Luciana Rangel, que é uma marca forte aqui de Fortaleza, de semijoias, e aí a gente fez uma parceria com ela, com que a gente conseguiu comprar com os produtos dela com um preço mais acessível, para a gente repassar para o nosso cliente com um preço mais acessível, mas justamente porque ele é cliente do Cowboy, que ele vai ter a oportunidade de comprar por esse valor. Tem produtos lá com desconto de mais de 50%. Então, daí, aquela coisa de criar valor e gerar benefício para o nosso cliente. E, além disso, como o Levi falou,
das playlists. Eu criei uma playlist especial Dia dos Namorados, para também agregar valor, fazer uma experiência mais completa, em que o cliente, se ele quiser, ele pode ir no nosso canal do YouTube, no Dia dos Namorados, durante o jantar ou almoço, e assistir, ou escutar e assistir, porque no YouTube tem vídeo, é a nossa playlist romântica, né, dos Dias dos Namorados. E hoje está sendo gravado um vídeo que a gente está fazendo em parceria com o Instagram Comidas Fortaleza, que eles são especializados em gastronomia, e a gente enviou o kit para eles devem estar gravando agora, e aí eles vão me mandar os vídeos, eu vou editar, e vai ser a nossa campanha mais de promover o produto, né, assim, uma campanha com mais foco em venda realmente, mais agressiva, para a descrição dos produtos, falar sobre os benefícios, sobre as parcerias e tudo mais. Então, até o momento é isso, mas assim, eu estou em constante pensando assim, e deve ter mais coisa até lá. É isso. Olha, tem uma pergunta também, e queria comentar a ação de você no YouTube. Algo que eu já fiz em sala de aula, que é a comunicação técnica, que vocês atuam muito bem com relação a isso, porque comunicação integrada é isso, é você criar um conteúdo específico para cada canal, de acordo com as suas particularidades. Vocês criam algo específico para esse canal YouTube, né? E, enfim, e aí, juntando os canais, forma a comunicação toda convergindo para o mesmo objetivo, enfim, perfeito. Stephanie disse, né, que após essa pandemia nós não seremos os mesmos, eu acho que isso vale para as empresas também. Na retomada, ou seja, quando esse distanciamento se afrouxar, quando as relações passarem a ser presenciais, te pergunto o que vai mudar daí em diante para o cowboy com relação ao que era antes do distanciamento. O que é que você acha? A digitalização vai entrar forte, certo? A gente vai trabalhar com QR Code nas nossas mesas, em que o cliente vai ter acesso a nossos cardápios digitalmente, não vai ter o contato do cardápio, apesar de que, por conta de considerar que tem cliente que não vai saber, ou que não vai ter tecnologia suficiente, vamos botar assim, para ter acesso a essa tecnologia, a gente vai fazer pouquíssimos cardápios laminados de plástico, né, que é aquele que a gente consegue, é aquele de barraca de praia, vamos dizer assim, que a gente consegue limpar facilmente com álcool, para ter uma higienização melhor. Mas não é uma ideia que eu gosto, mas eu acho que tem que ter considerando essa parcela também. Além disso, a gente vai ter outro QR Code na mesa, justamente descrevendo as ações que a gente está fazendo por causa da pandemia. Então, nesse QR Code, eu vou poder colocar várias coisas, né? Eu vou gravar um vídeo institucional com a minha engenheira de alimentos. A gente vai ter reunião amanhã, inclusive, para falar sobre isso, para alinhar, onde a gente vai mostrar as práticas que a gente está tendo, ela falando, né, ela sendo a protagonista do vídeo, justamente apelando para aquela coisa da transparência e de passar segurança e confiança, que são aqueles fatores que eu disse que vão ser fundamentais. Além disso, vai ter a coisa do autoatendimento através do nosso aplicativo, em que o cliente vai poder pagar e pedir, né, pelo aplicativo online, e vai ter a diminuição da capacidade, né, que a gente atende, vai ter que ser feito isso, até mesmo, eu acho que a gente faria de qualquer forma, mas também tem a coisa da legislação pedindo agora isso, né, vai ter álcool em gel disponível para todos os clientes, um tapete higiênico que estão pedindo para ter, que é para toda vez antes do cliente entrar, ele tem que passar por esse tapete. E também, além disso, uso obrigatório de máscaras, pelo menos por enquanto. A gente pensou, assim, relutou um pouco nessa decisão, porque não acho que nem é todo mundo que vai estar feliz com isso, mas eu acho que nesse primeiro momento é uma forma da gente passar segurança para o nosso cliente. O cliente ele vai ver que a gente está se prevenindo, talvez até mais do que o necessário, e aí, se a gente vê que não precisa, ou que, enfim, avaliar os resultados, a gente também tem flexibilidade suficiente para mudar, né, se a gente vê que precise. E também, além disso, a gente comprou máscara para todo mundo, máscara personalizada com a nossa marca. E acho que é isso, por enquanto. Ok, Joia, eu ia só acrescentar, ver também como o próprio mercado, os outros restaurantes e bares se comportam também, né? Os protocolos, eles são mesmo inspirados uns nos outros, assim, isso há muito bem nesse sentido. Eu digo isso porque eu também estou trabalhando nos protocolos da Unifor,
e a gente se baseia em outras instituições também. Sim, sim. Uma coisa que eu lembrei de falar que a gente fez também foi a compra de talheres descartáveis, mas talheres, aqueles bons, né, com qualidade, porque a gente trabalha com carne precisa de um talher melhor. Não vai ser obrigatório para todo mundo, quem quiser a gente vai disponibilizar, mas é também uma medida de segurança. Inclusive, eu estou avaliando ainda, vendo se vai funcionar, uma ideia que eu tive de a gente ver se existe alguma associação, alguma ONG que trabalhe com a reciclagem desse tipo de material para que a gente possa não gerar lixo desnecessário, né? E também trabalhar aí com a coisa da sustentabilidade, que é outro valor que eu acho que vai ter muita importância, né? Nesse momento pós-pandemia. Uma coisa que eu estava pensando é que, assim, de acordo com os dados que a gente vem tendo, 30%, os restaurantes, eles voltaram só com 30% do movimento. Isso no Sul, né? Que eles já reabriram lá, e aí a gente teve esses dados e foram dados, assim, desmotivadores, né? Já que a gente vai ter uma mesma estrutura de custos com 30% só do nosso resultado. Só que uma coisa que eu pensei foi, o Ceará, né, especificamente Fortaleza, foi uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus. Até onde a gente sabe, quando a pessoa é infectada, ela passa a ser imune quando curada. Então, a gente vai ter mais imunes na cidade do que no sul, que não foi tão afetado assim. Então, talvez, a reação vai ser um pouco diferente, porque vai ter mais gente imune não tem tanto medo de se expor e tudo mais. Mas isso é um pensamento meu, assim, que eu tive, e eu sou mais positiva mesmo. Então, eu tô vendo se isso vai acontecer, né? Vamos testar. Alguma pergunta? Você. Eu tenho. Vamos lá. Stephanie, eu queria que tu falasse um pouco da perspectiva estratégica, porque uma das coisas que o Thiago tem falado muito é sobre a questão de se posicionar rápido, né, em todas as situações, principalmente em situações de crise. E como é que fica, né, a pessoa que está na liderança, essa questão do posicionamento em uma situação onde a gente não tem tantas informações como essa do coronavírus? Isso que você acabou de falar é um exemplo. Essa questão de quem já teve a doença está imune, é o que a gente acredita, mas, por exemplo, não é nada cientificamente comprovado ainda. Então, é uma situação que você, como liderança, eu imagino assim, eu não sei, é isso que eu queria que tu explicasse, como é que fica, né, essa questão para você tentar se posicionar em momentos de tanta incerteza, em momentos onde as informações, elas são dúbias muitas vezes, e você precisa se posicionar rápido e mostrar isso, principalmente para você gerar segurança nos clientes e colaboradores. Certo. Esse é um ponto muito importante. A primeira coisa que vem na minha cabeça é a liderança, né? Como líder, a gente tem que assumir riscos e se posicionar sempre que necessário para a gente passar segurança para a nossa equipe. Eu sempre falo no Cowboy que uma equipe, ela é um reflexo do líder. Então, se o líder está inseguro, se o líder está, como eu falo lá no Cowboy algumas vezes, que nem uma barata tonta, né? Fica ali rodando, não sabe o que faz, a equipe vai agir da mesma forma. Então, dentro de casa, eu sempre fui criada muito na base do exemplo, e como é uma empresa familiar, meu pai sempre muito presente, ele sempre foi o líder e tal, acabou que a força do exemplo foi levada sempre também para dentro do Cowboy e faz parte da nossa cultura. Então, um dos nossos valores, inclusive, é acredito na força do exemplo. Então, como líder, eu acho que a gente tem que ser muito autêntico com quem a gente é e assim, real com os nossos valores, né? Assim, fiel aos nossos valores. Então, todo líder também tem seus pontos de incerteza e inseguranças, né? E eu acho que a gente não precisa ofuscar isso, esconder isso da nossa equipe. O que a gente precisa é ser claro o suficiente, trabalhar o máximo possível com dados, mas também entender que tem coisas que não tem como ter dado, não tem como a gente ter segurança, e a gente tem que confiar no nosso feeling, na nossa equipe, na nossa empresa, na nossa marca, no potencial que a gente tem, quem a gente é, e ser o mais transparente possível. Então, pode ser que um colaborador venha até mim perguntar uma coisa, eu vou dizer assim, sinceramente, eu não sei. Mas eu vou tentar descobrir, assim que a gente descobrir, assim que a gente tiver uma resposta, você vai ser a primeira pessoa que eu vou lhe dizer. Então, assim,
Uma colaboradora, que é a Darlene, que apareceu no vídeo aí, ela é auxiliar de cozinha, ela trabalha com a gente há mais de 20 anos. E ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, enfim, é quase da família já, e aí ela falou assim, Stephanie, quando é que vai reabrir o Cowboy? Eu não aguento mais ficar em casa. Ela nunca, assim, ficou sem trabalhar. Quando ela tira férias, ela fica trabalhando de casa, fazendo doce, enfim, assim, ela sabe essas pessoas que realmente sentem prazer em trabalhar. E aí eu falei, Darlene, sinceramente, eu não sei. A gente tem que acompanhar a curva, era logo no início, ainda era em abril, e a gente tem que acompanhar a curva, a gente tem que acompanhar os relatórios, também saber que eles estão meio dúbios, né? Assim, a gente tem que ter uma visão crítica, mas vamos aguardar, porque o que for melhor para a nossa equipe, melhor para a segurança de todos é o que vai acontecer. E é isso que tem que ser feito, né? Tem que ser fiel ao que a gente acredita, mostrar também as suas inseguranças quando existem, porque é normal, todo mundo tem, líder é humano, e comunicar de forma clara, né? Eu acho que o que não pode é deixar gaps, né? Deixar dúvidas, espaços em vazio, se você pode preencher eles, porque a equipe, enfim, vai ser um resultado disso. Ok, muito bem. Uma última pergunta, pessoal. Uma pergunta mais, a chance é agora. Alguém? Ok, se ninguém tem, eu tenho. Eu sou perguntadeira mesmo, né? O Thiago sabe. Então, Stephanie, estava falando de comunicação interna. Dentro dos conceitos, a gente escuta muito que a comunicação interna é importante por causa da produtividade, a comunicação interna é importante por clima organizacional e tal. Eu queria saber de você o quanto que foi importante a comunicação interna que vocês já vinham trabalhando, né, ao longo dos anos, agora nesse período, no sentido da resposta dos colaboradores, por exemplo, a quando você diz, olha, a gente vai agir dessa forma e tal, ou a gente vai fazer desse jeito, como foi essa resposta deles? O quanto que você atribui a segurança que eles têm à comunicação interna? Certo. Isso é uma ótima pergunta, porque eu posso até voltar um pouco para o que eu falei no início, quando eu estava me apresentando. Quando eu comecei a trabalhar no Cowboy, tinha gente que me conhecia quando eu nasci, então, quando eu era bebê. E isso foi um desafio muito grande, porque do nada eu apareci lá, novinha ainda, tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar lá, ocupando um espaço de liderança, tirando eles da zona de conforto, e acabando desafiando eles muitas vezes. E aí, eu tive que me provar ao longo do tempo para eles terem confiança em mim. E eu não achei isso ruim, não. Eu entendo o local deles, eu entendo que eu sou a filha do dono, né? E isso algumas vezes pode ser visto com maus olhos, e por causa dos exemplos que a gente tem aí, mas eu nunca tive essa postura de filha do dono. Se tá lá muito lotado e tá tendo gargalo na pia, eu vou pra pia lavar prato, sim, não tem problema com isso. Então, assim, eu tive que me provar para eles me verem como líder, né, como uma pessoa que eles possam confiar. Eu tive que construir essa confiança com a equipe baseado em atividades de endomarketing. Então, a gente tem reconhecimento interno, a gente tem um negócio que chama de bandeirinhas do Cowboy, que quem vive mais os valores do Cowboy é uma coisa que quando eu cheguei, eu reformulei um pouco a nossa cultura, e aí o processo de implementação dessa cultura foi com essa bandeirinha. Eu queria fazer com que eles vivenciassem os valores do Cowboy e serem reconhecidos por isso. Toda semana, um colaborador ganhava uma bandeirinha por ele estar vivenciando os valores do Cowboy. E aí, no final, quem completava 6 bandeirinhas ganhava 2 ingressos para cinema VIP do Rio Mar, que é uma experiência maravilhosa e que muitas vezes estava longe do alcance deles, né, assim. Então, tudo isso, por que eu tô falando tudo isso? Para criar confiança. A partir do momento que a equipe tem confiança no líder, ela vai acreditar e vai confiar, obviamente, no que a gente fala. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, porque uma vez que a gente tem confiança, quando quebra, é muito difícil reconquistar. Então, eu sempre falo isso para os meus líderes, tipo, gerente, né, assim, as pessoas do departamento pessoal, porque eles precisam honrar essa confiança, e é isso que a gente trabalha muito, com essa comunicação transparente e tudo mais. Então, quando teve um momento da pandemia, que eles estavam se sentindo muito inseguros,
muitas mudanças e tudo mais, muita comunicação, né, vindo de todos os lados, então acaba que eu acho que a confiança foi o fator primordial para eles acreditarem no que a gente está falando. E fora isso, a questão do exemplo. A gente não demitiu ninguém na nossa equipe. Isso foi uma forma da gente se posicionar como líder, de dizer, a gente está no mesmo barco, podem confiar na gente, contem com a gente, e o que vocês precisarem, podem falar. Então, eu acho que atitudes valem mais que palavras nesse sentido, e o fato de a gente não ter demitido ninguém, por exemplo, eu acho que conta muito também. Ok, obrigado, Stephanie. Obrigado, Lady Daiane, também, pela indicação de Stephanie. Eu não conhecia a Stephanie, passei a conhecer agora, tá? Já deu o nosso horário, enfim, agradeço muito a participação de vocês, especialmente, claro, de Stephanie, né, que compartilhou conosco o seu conhecimento, sua experiência. Stephanie é um exemplo, né, para nós, né, tão jovem e já diante de tantos desafios e me parece conduzindo tão bem, né, uma empresa que já tem o seu lugar firmado, né, no segmento aqui no Ceará, né, no segmento de bares e restaurantes, alguém que tem uma empresa que tem um posicionamento muito claro, uma comunicação muito redonda de marketing, né, enfim, agradeço mesmo, não sei se, quer dizer, eu digo não sei, mas eu tenho certeza que sim, que vocês conseguiram identificar na fala, na apresentação de Stephanie, vários pontos que nós abordamos ao longo do semestre. Aí eu elenquei aqui alguns, não vou citar todos, especialmente a questão dos valores, que ela repetiu diversas vezes, que a gente viu principalmente no Marketing 3.0, né, a humanização da marca, a geração de mídia espontânea, que ela chamou de mídia orgânica, nessa é a mesma coisa, né, a atuação nas redes sociais, enfim, algo que ela enfatizou e que eu enfatizei também em diversas aulas, equilibrar a comunicação de marketing, ou seja, de venda dos atributos reais do produto, com a comunicação mais institucional, essa de gerar relacionamento, enfim, mais focada nos valores, né, e tentar equilibrar isso sem se distanciar dos atributos reais do produto, ou seja, da picanha no ponto, né, da farofa saborosa, enfim, né, então foi excelente, tá, vou recomendar assistir esse vídeo a todos, né, a quem eu tiver acesso, enfim, e inclusive, e aí encerrando mesmo, Stephanie, queria também, através do seu exemplo, motivar aos que estão aqui ao empreendedorismo também, sabe? Muitas vezes, claro, pode-se começar aí com um negócio familiar, né? E eu não tenho dúvida de que a carreira que você tem pela frente, você tanto pode fazer crescer essa empresa, a empresa, né, onde você trabalha hoje, como, enfim, utilizar essa experiência para também empreender em outros negócios, né? Então, é isso aí, muito bem. E que é um desafio, eu ia perguntar isso, né, mas já foi respondido na última questão de Lady, como foi a relação de trabalho, a experiência, você trazendo principalmente o conhecimento acadêmico, né, do curso, não vou dizer em confronto, mas complementando o saber prático, know-how do seu pai, né, que vem, como você falou, formado pela vida, né, e acredito que foi muito rico essa experiência. Quer saber, se quiser comentar isso rapidamente? Era uma despedida, mas vamos lá, comentando. Eu sempre fui muito voltada para a prática. Assim, se eu for falar da minha história, eu no colégio eu era líder de sala. Então, eu até brinco com a minha mãe, assim, mãe, eu acho que o que eu menos fazia no colégio era prestar atenção na aula. Eu estava mais era resolvendo as questões de liderança da sala, os eventos de festival que tinha, que desde cedo eu ia na rua, atrás de patrocínio e tudo mais. Então, assim, eu sempre gostei muito da teoria como embasamento para a prática. E quando eu entrei na faculdade, eu vi aquelas várias teorias que eu vi que eu podia aplicar no cowboy, e eu cheguei para o meu pai e perguntei, assim, né, propus para ele entrar no cowboy como estagiária, mas, assim, adicionando, né, as teorias na prática e mudando um pouco o dia a dia do cowboy e tudo mais, ele, graças a Deus, me deu liberdade suficiente
para eu fazer isso, o que eu acho que é muito mérito dele também, porque eu não realizei isso sozinha, lógico, né? Foi muito com a experiência que eu vivenciei dentro de casa, né? Assim, nossos almoços e cafés da manhã sempre eram sobre cowboy, por exemplo. Então, uma coisa que eu sempre falei é, quando eu entrei no cowboy para trabalhar, tudo bem, eu estava iniciando ali, mas eu entendo de cowboy há muito tempo. Então, assim, né, eu também tenho um mérito nesse sentido. E aí, quando eu comecei a botar as teorias em prática, teorias de diversas frentes, né, de RH, de gestão de pessoas em causa, né, finanças, que eu faço a DRE do cowboy, por exemplo, até hoje em dia, que é o demonstrativo resultado financeiro, e o marketing, que é a minha grande paixão realmente, eu vi resultado, e aí quando eu vi resultado, eu fui me motivando, né, e também assumindo mais responsabilidade. Quando a gente assume mais responsabilidade, a gente tem que fazer mais coisas, né? As pessoas estão contando com a gente. E eu nunca gostei de deixar a minha equipe na mão, pelo contrário. Então, por exemplo, quando eu fui para Berlim, eu deixei muito claro, olha, eu estou indo para Berlim, e nesse momento não vou estar aqui para vocês. Né? Podem contar com o Daniel, que é meu irmão, podem contar com meu pai, com a minha mãe. Infelizmente, eu vou estar longe. Então, eu sempre fui muito honesta com eles, né? Com a minha equipe. Então, assim, eu acho que quando a gente junta a prática com a teoria, a gente acaba vendo algumas coisas que não estão na teoria tão claro, né? Que a gente vê, não é muito bem assim. Mas isso é o que eu acho mais interessante, porque é o que nos desafia a, mesmo com essas questões, conseguir colocar em prática. Então, enfim, eu sou muito grata pela oportunidade que meu pai me deu de aprendizado. Uma coisa que eu queria falar também sobre empreendedorismo que você falou, como eu falei, eu sempre fui muito empreendedora desde pequena. Não é à toa que eu entrei na faculdade com 16 anos e tudo mais. Mas, quando eu entrei no cowboy, eu entrei com o intuito de enfim, ganhar uma experiência, mas não era... O meu plano não era ficar lá até hoje, por exemplo. Por curiosidade, eu sou vegetariana, por exemplo. Eu não quero. Então, as duas frentes do cowboy, o happy hour e o churrasco, né? Enfim, eu tive que aprender a vender, né? Eu tive que aprender a falar sobre esse produto e parecer que eu amo carne, e é isso que eu faço hoje em dia. Mas eu sou vegetariana. Então, eu não me identificava muito com a empresa. E aí é isso que eu queria deixar claro aqui. Quando a gente, algumas vezes, vê uma oportunidade e não ataca ela assim, por causa que vê algumas barreiras, não se identifica. Mas eu acho que você tem que tirar daquela oportunidade o que você pode com aquilo. Então, eu sempre dou o máximo que eu posso e, enfim, sou honesta com os resultados, né? Sou muito fiel aos números, eu gosto muito de analisar os dados. Então, assim, pelo fato de eu ser vegetariana e tudo mais, eu tô aqui hoje, eu aprendi a gostar de carne, né? Assim, eu entendo hoje de carne, eu tenho que treinar alguns colaboradores, eu desenvolvi o nosso hambúrguer na brasa, que eu estudei sobre as carnes para fazer o blend do nosso hambúrguer e nunca provei. Chamei a família todinha, fiz uma média aritmética das notas, tinha 3 opções de hambúrguer, o hambúrguer que foi mais bem votado foi o que lançou e é um sucesso até hoje. Então, eu acho que tem meios de a gente fazer as coisas, mesmo quando a gente não se identifica, porque acaba que com o comprometimento e com o interesse que vai crescendo junto com os resultados, você acaba se interessando e se identificando no final. Então, nunca deixem de abraçar uma oportunidade quando ela aparece, porque, principalmente hoje em dia, eu acho que as oportunidades estarão mais escassas, né, com todo esse cenário econômico que a gente está vendo. Então, o empreendedorismo, ele pode acontecer dentro de uma empresa, sim. No cowboy, eu acho que foi muito isso que eu fiz, eu realmente mudei a identidade visual, posicionamento de marca, dia a dia mesmo de trabalho, de operação, enfim, são muitas coisas que eu poderia falar aqui agora, mas só para encerrar, assim, a importância de dar o máximo de si em qualquer coisa que você está fazendo, que os resultados com certeza virão, assim, eu sou muito meritocrática nesse aspecto. Ok, muito bem. Agora, encerrando, eu só queria fazer um comentário. Vocês viram que entrou uma senhorita aí com um sobrenome muito familiar ao meu, né? Deise Braga, minha irmã. Eu convidei a Deise para participar da nossa live, porque ela é fã do cowboy, tá? É mais velha do que eu, assim, né? E ela só está entrando agora porque eu acho que deu aula. Estava dando isso. Coisa boa! E, Deise... Desculpa. Bom, depois te mando o link, tá, da palestra. Foi gravado, daí você vai gostar, viu?
Então, desde já viveu muitas experiências lá no Cowboy, muito mais do que eu até. Desde 95. Foi fundado em 94. É super legal mesmo, fico muito feliz. Obrigada por estar aqui. Então, muito bem, já deu nossa hora, tá? Stephanie, muito obrigado de novo, né? Eu já fiz meu pronunciamento no final, pela lucidez, pela clareza com que você se expôs, né? A objetividade também, enfim. Grande abraço a todos vocês, saúde a vocês, família de vocês. Obrigada. Tchau. Boa noite. Muito Tchau, bom. obrigada Boa pelo noite. convite, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, foi ótima a palestra. Boa noite, Regiane, até mais. Boa noite, professor. Valeu, Ítalo, é isso aí, amigo. Então, Valeu, professor. Valeu, Stephanie. Um abração. Valeu. Valeu. Boa noite, Stephanie. Valeu, vou ver meu gatinho agora. Foi muito bom, viu, Stephanie? Meus parabéns de novo. Ficou só a gente. É agregado aí para a aula. Muito mesmo, viu? Pois, joia. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.